Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula 3 aqui da disciplina de projetos mecânicos. E aqui nessa aula a gente vai falar um pouquinho. Bom, na apostila de vocês a temática está relacionada a forças. Deixa eu só passar o slide aqui. Aqui. As forças e esforços e solicitações mecânicas. Contudo, esse tipo de conteúdo já foi abordado e apresentado a vocês em outras disciplinas, como resistência dos materiais, projeto, mecânica dos sólidos, que você já deve ter tido. Então a gente não vai ficar repetindo esse conteúdo, até porque a gente vai ver bastante essa questão de aplicação de força no SolidWorks. Então, aqui nessa aula, eu quero substituir esse conteúdo por algo que vocês também vão demandar bastante durante os projetos, só que não está abordado na apostila de vocês, que é um assunto relacionado à corrosão. Bom, quando a gente fala de corrosão, no Brasil, a gente está falando que é um problema que exige anualmente, de acordo à Associação Brasileira de Corrosão, a ABRACO, exige anualmente um gasto estimado em 280 bilhões de reais, ou seja, praticamente 3% do PIB brasileiro, para questões de perdão, para questões de manutenção, questões de troca de peça, questões relacionadas a ajuste, mão de obra, fabricação de peças novas e assim por diante. Tudo isso é um gasto bastante significativo para as indústrias brasileiras. E aí você se pergunta, ou aí você pode se perguntar, ok, mas não tem como reduzir esse gasto? Até tem. A gente tem aí metodologias contra a corrosão que não são 100% eficientes, né, que não vai eliminar 100%, mas que vai ajudar a garantir uma vida útil muito maior. Então, segundo a mesma instituição, a Associação Brasileira de Corrosão, se as medidas de proteção contra a corrosão fossem devidamente aplicadas, a economia poderia ser de pelo menos 112 bilhões de reais. Então, o gasto cairia aí para um pouco mais da metade, que já é bastante significativo. Bom, para a gente abordar aqui, ou para a gente comentar sobre as metodologias, os métodos para combater a corrosão, nós temos a proteção catódica. A proteção catódica é como se fosse uma pilha. Então, você coloca em uma superfície, uma região aquosa, um metal que vai servir como doador de elétrons e o seu material que você quer proteger da corrosão. Esse metal que vai servir como doador de elétrons, esses ânions irão sair dele por meio de uma solução aquosa eletrolítica e vão se aderir ao seu metal que você deseja proteger. Então vai formar uma camada desse novo metal. É uma proteção catódica, funciona como se fosse uma pilha. Existem ainda métodos que intervêm no meio ambiente, então você é o projetista, já aconteceu comigo. Eu era projetista, eu entendi que a máquina seria direcionada para um ambiente corrosivo, altamente corrosivo, um ambiente úmido, um ambiente que se joga água. Eu solicitei, na verdade, em uma conversa ali com o cliente, eu falei, olha, essa máquina, você comprou essa máquina nesse material. Esse material ele não sustenta, ele não aguenta um ambiente altamente corrosivo. O ideal seria você trocar a máquina de ambiente, de lugar. E assim foi feito. Então é intervir no meio ambiente a mídia de instalação da máquina.
ou ainda métodos que impedem o material metálico e o meio agressivo de entrar em contato, como o revestimento. Já estudamos na aula passada alguns tipos de revestimento. Um bastante comum é o revestimento por epóxi, que é como se fosse uma tinta que deixa ali uma camada, entre aspas, de plástico em cima da peça, que ajuda a proteger. Temos aí a cromagem, a niquelação, são elementos que colocam cromo, níquel em cima da superfície da sua peça e ajudam a proteger contra a corrosão, uma vez que esses elementos citados são também altamente, têm um caráter altamente anticorrosivo. Quando a gente fala de economias relacionadas à corrosão, nós temos uma economia direta relacionada à perda do próprio material, à reparação, à manutenção, à substituição, a danos, a parada de máquina e assim por diante. Mas nós também temos muitos ganhos indiretos ou também muitas perdas indiretas. Então a gente passa, uma vez que a gente passa a controlar melhor a corrosão ou a evitar um pouco mais a corrosão, a gente vai estar eliminando menos resíduo na natureza. Então é uma peça que antes duraria 5 anos, agora está durando 8. Então estou eliminando menos resíduos na natureza, eliminando menos CO2 por meio da fabricação de novas peças, é, conservando recursos naturais, agregando maior saúde e maior segurança no ambiente de trabalho, por uma questão de tétano, né? Aquela questão, o operador se machucou em uma máquina que está enferrujada, né? Será que a vacina de tétano está em dia? Vai ter que tomar outra? Será que machucou? Então, é uma questão de proteção à saúde. Então, nós temos aí diversos ganhos diretos e indiretos quando tratamos aí de prevenção ou redução à corrosão. Contudo, mesmo que os metais oxidem, deixa eu colocar um outro ponteiro aqui, mesmo que os metais oxidem e corroam, que é da sua natureza, é normal que os metais corroam e um dia isso vai ocorrer, né? Não tem como evitar isso de forma eterna. Os danos eles podem ser retardados, que é justamente a ideia aqui. Se a peça durava 5 anos, ela passa a durar 7, né? Tem uma vida útil maior e a gente acaba tendo aí menos dor de cabeça e mais ganho financeiro. Então essa é a ideia, é que a gente tem esses ganhos. Para isso, existem aí as técnicas que já foram comentadas de prevenção. Isso vai exigir uma visão mais sistemática do projetista, uma visão mais sistemática nossa, que vai estar liderando o projeto, porque vai caber a nós entender se o ambiente está propício à corrosão ou se não está, se eu consigo trocar a máquina de lugar ou se não está, ou ainda se tem alguma questão de solicitação mecânica. Eu acabei de comentar, toda máquina, toda peça metálica aí, em algum momento vai sofrer corrosão. É do material, é natural do material esse processo. Contudo, existem situações que aceleram a corrosão. Um ambiente muito úmido é um deles, é uma dessas situações. Por exemplo, existem outras situações que ajudam a acelerar a corrosão, como é o caso das solicitações mecânicas. Uma peça que sofre um esforço constante tende a corroer de forma mais rápida, devido ao esforço que está sofrendo. Quando a gente trata de solicitação mecânica e fala de esforço, existem duas categorias aqui que valem a fala, que valem a discussão. A corrosão sob fadiga e a corrosão sob tensão. A corrosão sob fadiga, a gente pode fazer uma analogia bem simples aqui com o nosso corpo. Quando a gente está na academia e a gente ergue um braço e volta com peso, ou vai e vem, ou pula e fica pulando, o nosso músculo, ele fadiga. O nosso músculo, ele cansa. A fadiga nas peças é algo semelhante. A peça com um esforço constante, cíclico,
a peça, ela fadiga. Mesmo que a peça esteja trabalhando dentro das condições normal de uso, mesmo que não esteja ultrapassando os seus limites, o esforço cíclico causa a fadiga na peça. E aí, essa fadiga ajuda a acelerar a questão corrosiva da peça. Existe ainda a corrosão sob tensão. A corrosão sob tensão é uma tensão que está presente de forma estática. Ou seja, não é aquela tensão que vai e vem, que tira, que coloca, que tira e coloca, que puxa e despuxa. É uma tensão que você coloca e deixa. É um armário, por exemplo. Tem lá um armário fixado na parede e você coloca uma caixa de ferramenta muito pesada em cima desse armário. É uma força para baixo, constante, estática. É uma corrosão sob tensão de forma estática. É um processo que é um pouco mais lento na questão de falha, é um processo que tem uma influência um pouco menor na questão de corrosão, mas que ainda assim tem a sua influência e é que ainda assim vai causar falha em algum momento. Existe ainda o que nós chamamos de season cracking, ou rachadura por corrosão. Alguns materiais, principalmente esses materiais que estão sob presença de tensão, normalmente tensão sob fadiga, a falha surge, ou a falha começa no momento de uma fratura, de uma rachadura. Então, a tensão, normalmente sob fadiga, vai gerar um ponto de fratura, uma pequena trinca. E essa trinca, ela vai crescendo até ocasionar a fratura. É bastante comum que esse tipo de falha ocorra, por exemplo, em objetos de latão e aço, dado as propriedades mecânicas dos mesmos. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas é bastante comum que esse tipo de fratura ocorra em caldeiras. A gente vai falar já já sobre isso. A gente vai ver também, não na aula de hoje, talvez acho na próxima, que a corrosão, a rachadura por corrosão também é bastante comum em componentes de avião, devido aí à questão de fadiga de alta pressão que nós temos aí no momento de uso do avião. Falando da corrosão sobre fadiga, então, quando um metal é submetido, se bem que isso aqui já foi tudo comentado na minha fala, tá? Eu deixo por escrito. Quando um metal é submetido a solicitação mecânica alternada, cíclica, tem essa questão aí de fratura por fadiga, igual eu já comentei. A fratura por fadiga geralmente ocorre na região de início de trinca, igual eu já comentei. E aqui é um ponto importante. A fratura por fadiga tem duas regiões bastante distintas. A primeira é justamente o início da trinca, e a segunda é o momento da fratura. E o momento da fratura vai nos apresentar aí um aspecto rugoso, fibroso ou cristalino, como vocês podem observar na imagem a seguir. Nós temos uma primeira região, que é o início da trinca, ou das trincas, né? Nesse caso é da trinca mesmo. E depois nós temos uma segunda região, que é uma região mais rugosa, uma região mais fibrosa, que é a região da fratura. Então, uma peça que fratura por fadiga vai ter esse aspecto. Eu estou aqui, tinha aqui na minha mesa agora uma peça sobre que dava para ver isso. Onde que eu coloquei? Meu Deus. Aqui. Não vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu ver. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Vou. Não vai dar para vocês enxergarem porque a peça é branca, é transparente.
mas é uma peça quebrada por fratura sobre fadiga. E dá para ver justamente, dá para ver muito, é um plástico, é um polímero, essa característica se estende tanto a metais quanto a materiais poliméricos, e dá para ver muito nitidamente essa região mais rugosa. Eu vou tentar tirar uma foto depois e pedir para o Gabriel enviar para vocês. É muito claro que fraturou por fadiga. Bom, a corrosão sobre fadiga possui influência, então, de meios de parâmetros externos, como já foi comentado, um meio muito corrosivo, uma tensão muito cíclica. E tecnicamente, a gente pode, muitas vezes, a gente não está nem vendo essa tensão. Às vezes não é nem uma força exagerada, não é nem uma máquina que fica tirando e colocando alguma coisa, que fica batendo e levantando, que fica indo e vindo. Às vezes é uma simples vibração. Exemplo, uma máquina, um motorredutor. O motorredutor tem lá um eixo mecânico que fica girando. Motos redutores geralmente vibram e motos redutores geralmente eles são fixados na sua base por meio de uma chapa parafusada ali nos quatro cantos. Motorredutores vibram. Essa vibração já é suficiente para nossa chapa vibrar, já é suficiente para gerar um movimento que fica indo e vindo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, já é suficiente para fadigar o material. Então, mesmo ações que nós não enxergamos, como o caso de vibração, é suficiente aí para ocasionar fadiga da nossa peça. Deixa eu beber uma água. E aí, novamente, meios aquosos, ambientes úmidos, são ambientes sempre de fator corrosivo. Aqui eu trago duas imagens para a gente ter uma noção, né, discutir aí a respeito do início da trinca em peças em ambiente corrosivo. Em cano, em tubulação, em junta, tudo isso é bastante comum. E aqui, talvez vocês não tenham pensado sobre isso, mas a corrosão é sobre fadiga porque nós temos um fluido, um líquido, um vapor passando lá dentro. Então ele está indo, sei lá, vou imaginar, sentido da direita para a esquerda, ele está indo. Esse fluido ele está atritando com toda a parede da minha peça. Então ele passa, ele atrita, ele passa, ele atrita, ele passa, ele atrita. É um ciclo, ele passa, ele atrita, ele passa, ele atrita, e não para. Associado ainda que é um fluido que torna o ambiente corrosivo. Então temos aí toda essa questão de parâmetros que influenciam a corrosão sobre fadiga. A corrosão sobre fadiga, então, nessa linha que foi comentado de junta, de tubo, de cano, ela é bastante comum em tubulações de equipamentos de perfuração de poço. Temos a vibração, temos o atrito, temos líquido, tudo que é propício para a corrosão sobre fadiga. Tubulação transportando vapores ou líquidos, acabei de comentar sobre isso nas imagens. Trocadores ou permutadores de calor, a minha ideia é a mesma, tem um fluido passando, gera atrito, aqui tem um adicional que é o calor também provoca, também um parâmetro de estimulação à corrosão, e entre diversos outros equipamentos aí relacionados à base de pressão, enfim, diversas são as possibilidades. Aqui eu trago duas imagens em que houve aí um grau elevado de corrosão sobre fadiga, e são são equipamentos que relacionam, que utilizam aí são utilizados em um ambiente úmido, com fluido, com líquido, enfim. Então acabam proporcionando trincas também. Aqui eu trago mais duas imagens. A primeira, esse elevador aí de acessibilidade, para deficiente, para cadeirante, para fazer natação. E a segunda, uma máquina para frigorífico.
A segunda foi projetada por mim, a primeira foi aqui da internet. Somente discutir alguns pontos relacionados à visão de projeto. Então, você vai projetar lá um equipamento que vai estar direcionado, que será direcionado para um ambiente corrosivo, como é o caso aí de um elevador que será submetido, que será submerso em água. Bom, o material tem que ser um material que não corrói, pela questão de segurança de quem vai utilizar, pela questão de segurança de quem vai estar na água. Então, é um material inox, é um material mais caro. É uma visão de projeto que o projetista vai ter, deve ter, na verdade, vai desenvolver aí ao longo da sua carreira. A segunda imagem é um equipamento utilizado em frigorífico. Eu já comentei isso lá na primeira aula para vocês. Quando eu trabalhava nessa empresa que fazia máquina para frigorífico, eu não sei se todo mundo se alguém já teve a oportunidade de entrar em um frigorífico, mas devido aí às leis e exigências de higiene básica que o Brasil possui, as máquinas devem ser lavadas todos os dias. E a lavagem não ocorre, alguém vai lá, pega um paninho e esfrega. Não é assim. As pessoas, os operadores, literalmente pegam aquelas mangueiras grandonas de bombeiro e jorram água mesmo. Uma pressão forte, para ser rápido, para voltar a trabalhar rápido. Então, essas máquinas, elas devem aguentar a pressão da água muito forte. Elas devem aguentar, elas são colocadas dentro de um frigorífico, dentro de uma sala gelada. Então deve aguentar um ambiente úmido, deve aguentar água, deve aguentar esforço cíclico, porque está sempre funcionando. Muitos frigoríficos não param, né? São 24 horas. Então, são parâmetros de uso da máquina a serem considerados. E aí eu não vou projetar uma máquina com material fraco que vai entortar, que vai amassar no primeiro jato d'água que vai receber. E aí é uma questão de simulação, você testa, você escolhe o material, você testa, não deu, vai lá, volta, troca o material, troca a espessura do material, às vezes pega uma espessura mais grossa, mais resistente. Ou, projetei aqui, deu certo, será que eu consigo fazer alguma coisa para baratear esse material? Tá com uma espessura muito grossa, será que se eu afinar a espessura resolve? Então, são insights que a gente vai tendo como projetista para baratear o projeto, para melhorar o projeto, para tornar o projeto eficiente, para atender o cliente e assim por diante. A gente tem que pensar em todas esses parâmetros. Então, como foi comentado já, o mecanismo de início depende de uma concentração de tensão, de fendas e de trincas e assim por diante. Existem algumas formas de realizar a proteção dessas peças, equipamentos contra a corrosão sobre fadiga. Algumas delas são proteção catódica, já foi comentado, é aquela questão da pilha, né? Você tira os eletrodos, os elétrons de uma peça, de um metal, envia para outro, de uma solução eletrolítica, enfim, faz uma camada de proteção. Existem os inibidores, então você coloca esses inibidores no seu fluido, no seu ambiente, no seu líquido, e ele acaba reduzindo a corrosão. Revestimento metálico anódico ou metal de sacrifício, similar à proteção catódica. Películas não metálicas pigmentadas com pó de zinco. Então, aqui, películas não metálicas, revestimento por epóxi, por exemplo. É um grande exemplo aí dessa proteção. Jateamento e alteração do projeto. Então, dá para trocar a máquina de lugar? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Dá para eliminar o contato com a água? Então, é alterar o projeto de alguma forma. Seguindo, além da fragilização por corrosão ou fratura por fadiga associada à corrosão, nós temos ainda, ou podemos ter ainda, a fragilização por hidrogênio. A fragilização por hidrogênio
é um tipo de defeito que ocorre nos materiais metálicos e devido à presença do hidrogênio. O hidrogênio, então, nesse caso, ele pode interagir com a maioria dos metais por uma série de mecanismos, seja por calor, seja por pressão, seja por reações químicas e assim por diante. E essa interação entre hidrogênio e material metálico pode levar à fratura de forma frágil dos materiais devido a essa interação fragilizada. A fragilização por hidrogênio ocorre principalmente em estruturas soldadas, em aços que apresentam aí alta resistência mecânica, que podem apresentar que apresentam alta resistência mecânica, podem acabar apresentando aí a fragilização por hidrogênio. Contudo, a fragilização por hidrogênio não se restringe a ligas ferrosas. Pode ocorrer em outros materiais, como titânio, zircônio, em outras ligas. Não são todas os tipos, os materiais metálicos e não metálicos que vão sofrer a fragilização por hidrogênio, não são todos, mas pode sim ocorrer em materiais que vão além do aço e do ferro. O hidrogênio, de forma simplificada, ele penetra nos metais de forma atômica e como o seu volume é muito pequeno, né, o H2, o hidrogênio, como o volume é muito pequeno, ele acaba se difundindo no meio da estrutura cristalina, no meio da malha cristalina, e associado a outros fatores como temperatura e pressão, ele pode acabar gerando essa falha. O hidrogênio é um elemento que é fácil de ser solúvel junto a outros elementos, é fácil de ter reação química junto a outros elementos, e existe uma questão aí de adsorção, que é uma característica, o hidrogênio, a molécula de hidrogênio, o H2, é uma molécula que é aderida facilmente a outros elementos. Então, o caráter de adsorção do hidrogênio é bastante grande. Existem, então, a gente pode falar, então, de processos que ocorrem a absorção do hidrogênio. Mas antes de falar desses processos, existem aí tratamentos térmicos e reações generalizadas com água que ajudam a influenciar nessa absorção. Por exemplo, o tratamento térmico, que o ambiente é rico em hidrogênio. A gente vai ter uma questão de temperatura elevada, um ambiente rico em hidrogênio, pressão favorável, porque a gente aumenta a temperatura, aumenta a pressão. E essa inclusão, essa absorção de hidrogênio pode ocorrer. Quando o ambiente tem bastante água, a gente tem aí a formação de óxidos que liberam hidrogênio, torna o ambiente rico em hidrogênio, aí vem toda essa história já comentada. Então, são situações que podem influenciar na absorção de hidrogênio. Outras situações, quando outros metais próximos ali que estão em contato possuem a incorporação do hidrogênio, como cobre, ferro ou prata. Às vezes é uma liga do seu componente e às vezes não é nem o ferro e nem o aço que está com o hidrogênio incorporado, às vezes é outro elemento, como o cobre e a prata. A maior parte dos aços, então, apresentam concentração de hidrogênio superiores às concentrações de equilíbrio. Então, se está superior, se está excedente, está em um estado de supersaturação, e essa supersaturação acaba provocando poros, vazios, trincas. Então, aqui já é um ponto. Possui concentração de hidrogênio, surge uma trinca associado com um esforço cíclico, aumenta essa trinca e falha. Então, é tudo uma sequência de ações.
Existe ainda, além da fragilização por hidrogênio, um mecanismo chamado de fragilização irreversível, que também está associado à presença do hidrogênio. A fragilização irreversível associada à presença do hidrogênio induz a danificação da estrutura do metal, comprometendo a estrutura mecânica. Como que isso faz? Devido à presença do hidrogênio, o mesmo ele reage, então temos uma reação química com a fase não metálica, alguns elementos não metálicos ali da minha peça, ocasionando dilatações, discordâncias, defeitos, deformações de contorno de grão, como mostra as imagens a seguir. Então, a primeira imagem aqui mostra a presença de bolhas que foram estufadas devido à presença do hidrogênio associada a reações químicas. E a segunda imagem mostra o desprendimento de camadas metálicas também devido à presença de hidrogênio. Deixa eu beber uma água. Deixo aqui o link, caso alguém queira acessar por curiosidade e ler essa matéria, tá? Então, é um trabalho aí de uma faculdade de São Paulo, da Unesp. É um trabalho intitulado Fragilização por hidrogênio em aços de baixa liga destinados ao transporte de óleo e gás. Então, são tubulações fabricadas de aço, que a gente tem a questão de atrito, de movimento cíclico, enfim, toda essa situação que foi comentada, então acaba ocasionando esse tipo de defeito. Aqui também deixo o link de um outro trabalho que mostra situações semelhantes. Desta vez, falha no transporte de petróleo e gás em diferentes cidades, ou seja, diferentes situações nos Estados Unidos. A primeira imagem é uma situação que ocorreu em Kentucky, teve aí esse rasgo, né, essa separação do material. A segunda imagem é uma situação que ocorreu em Milford, nos Estados Unidos. A terceira ocorreu em Washington e a quarta ocorreu na Califórnia. Deixo também o link para aqueles que tiverem curiosidade para acessar e ler um pouquinho mais sobre essa situação apresentada. Bom, ainda falando da fragilização irreversível, assim como a corrosão, não existe um método de controle eficaz de forma a nível 100% de eficiência. O que a gente pode fazer é ajudar a prevenir ou reduzir a situação por meio de inibidores de corrosão. Vamos lá, a gente está falando de hidrogênio, é um elemento bastante presente nas reações químicas de corrosão. Então, a gente pode utilizar aí inibidores de corrosão para tentar reduzir a fragilização por hidrogênio. Deixa eu ver, daqui a pouquinho eu tenho a reação química aqui. Daqui a pouquinho tem uma reação química que mostra aí a presença de hidrogênio. Então, vou deixar para daqui a pouquinho falar. Então, a gente pode usar inibidores de corrosão para tentar reduzir aí a situação de fragilização por hidrogênio. Além do controle de corrosão comentado, é necessário também, ou é importante também, buscar cada vez mais por materiais mais resistentes. E aí entra a questão de projeto. Materiais mais resistentes à corrosão, materiais que tenham maior vida útil de acordo com a situação que eu vou aplicar. É uma questão econômica e é uma questão de projeto, né? Você vai estar produzindo, construindo, projetando algo bom, né? Algo eficiente, que não vai quebrar em um ano de uso. Deixa eu ver. Que dimensão de Acho que existe. Tá.
Então, existe ainda uma questão de tentar eliminar o hidrogênio antes de concluir o seu projeto. Essa eliminação do hidrogênio é possível por meio de técnicas de pré e pós-aquecimento. Você tenta liberar essas partículas para o meio ambiente, só que nem sempre é possível. Às vezes vai estar poluída dentro da peça, vai depender do processo de fabricação utilizado. Se possível, né, se você conseguir eliminar esse hidrogênio antes da aplicação, antes de utilizar a sua peça, o seu componente, enfim, você tem aí uma questão de restabelecer algumas propriedades mecânicas do material. Então, se com a presença de hidrogênio a sua peça estava fragilizada, após a eliminação desse hidrogênio, você restabelece a dureza, a ductilidade do material. Exige-se ação conjunta, então, de tensão e hidrogênio durante algum tempo para que a fratura ocorra. É o que já foi comentado, é uma soma de fatores. Você vai somar um ambiente úmido, vai somar um ambiente corrosivo, vai somar uma tensão cíclica, a presença de força, enfim. É algo que já foi comentado, eu deixo por escrito aqui. E agora a gente vai para as formas de proteção. A gente vai discutir rapidamente formas de proteção e na sequência a gente vai entrar em uma outra forma, aí, uma outra situação de falha do material. Bom, no que diz respeito à proteção, para que seja possível evitar a absorção de hidrogênio do metal, a gente pode realizar um processo de desidrogenização, que consiste em recozimento da peça. E a gente já viu na aula passada o que é recozer, né? O que é um tratamento térmico, que envolve adição de temperatura, é um aquecimento após a conclusão da peça. Por isso que eu acabei de falar, a eliminação do hidrogênio é possível muitas vezes por meio aí de tratamentos térmicos pós e pré-fabricação da peça. Então, por meio aí do recozimento, você consegue ajudar ou garantir aí melhores propriedades mecânicas. Outra forma de proteção é por meio do revestimento eletrolítico. No revestimento eletrolítico, é um revestimento similar aí à pilha, que eu já comentei nessa aula, né? Que é a questão catódica. Você tem um material que vai perder seus elétrons esses elétrons serão aderidos na superfície de um outro componente, que é o que você quer proteger. Temos questões relacionadas agora a uma fragilização cáustica ou uma fragilização básica ou ainda uma fragilização alcali, que é um sinônimo aí da palavra básico. Bom, eu não sei se vocês se lembram aí talvez da química. Existe a classificação de componentes básicos, ácidos e neutros. É o pH. pH básico, pH ácido, pH neutro. Quando esse elemento, quando esse fluido tiver um caráter básico ou alcalino, a gente pode ter a fragilização por alcali. Essa fragilização era bastante comum nas junções de rebites, devido à entrada aí de componente, de fluido, a passagem do fluido. A fim, então, de diminuir a corrosão do ferro pela água, a gente adiciona as substâncias alcalinas. Contudo, vamos lá, a gente tinha uma situação que tinha uma passagem de fluido, água, por exemplo, e a fim de reduzir a corrosão provocada por essa água, adicionavam substâncias alcalinas. Contudo, percebeu-se que quando a substância alcalina ultrapassava um teor acima de 5% de concentração, ao invés de ajudar a reduzir a corrosão, aumentava a corrosão, por conta aí da migração para as fendas, para as trincas,
e acabava aumentando a corrosão. Então, em muitas máquinas térmicas, a gente tinha aí uma presença muito elevada de rebites, e aí com a capacidade de água para resfriamento, para aquecimento, enfim, tinha essa situação de corrosão muito aflorada, e para reduzir essa situação, você adicionava soda cáustica, NaOH, soda cáustica. Contudo, percebeu-se que uma adição excessiva da soda cáustica provocava o aumento da corrosão, ao invés de provocar a redução da corrosão. Como que funcionava? Então, a água evapora rapidamente, ambiente quente. O eletrólito contido nela se adere nas pequenas frestas. Essas frestas são ali nos furos dos rebites, nas fendas, na superfície irregular, e com aquecimento da água associado a grandes concentrações de substâncias alcalinas, nós tínhamos aí a falha desse material. É claro que isso não é mais tão comum quanto antigamente, porque hoje tem esse conhecimento dessa teoria que foi apresentado, mas é importante que seja comentado aqui com vocês, para que vocês não reproduzam algo similar. Basicamente, o mecanismo químico, né, a reação química que ocorre eu tenho a presença do ferro junto com uma substância básica, como é o caso da soda cáustica. E aí, por meio de reações químicas associadas ao calor, temos a liberação do hidrogênio que já é o vilão comentado aí por nós ao longo dessa aula, e acaba levando à falha do material. Como forma de proteção, então, nós temos uma substituição de rebites por solda, por exemplo, eliminando furos, eliminando trincas e assim por diante. Nós temos a adição de outros aditivos na água, como taninos, ligninas, sulfitos de sódio, nitrato de potássio, fosfato de sódio, entre outros, que neutralizam um pouco o pH da água, ajudando a precaver, a reduzir aí a questão, o caráter alcalino da água. Nós temos também, como forma de proteção, uma possibilidade de realizar um revestimento com níquel ou com outras ligas, como cromo, para ajudar aí a evitar a corrosão. Eu tenho até uma foto que eu mostrei daqui a pouquinho. Aliás, não, eu mostrei essa foto na aula passada, na aula de número 2. Aquela foto da mola no elevador que eu projetei, e essa mola eu apliquei um tratamento de revestimento por cromeação, né? Então, é similar à niquelação. É um tratamento que vai exigir um pouquinho mais de custo, né, de investimento, mas que funciona funciona muito, né, muito bem para a proteção desses elementos. Bom, a corrosão sob tensão, corrosão sob tensão, fraturamento. Aqui a palavra está errada. A corrosão sob tensão de fratura é causada, então, devido a ações combinadas de tensão e parâmetros associados ao meio corrosivo. Então, vamos lá, corrosão sob tensão e o fraturamento da corrosão sob tensão ocorre por meio da associação de uma tensão presente, uma tensão cíclica ou estática, associada a meio corrosivo. E, claro, ao tempo de exposição, enfim. Como requisito necessário, então, para a ocorrência desse tipo de corrosão, a gente deve ter a presença simultânea tanto da tensão quanto de fatores corrosivos, né, do ambiente corrosivo. No caso, quando a gente fala de subestações estáticas, diferente do que ocorre com a corrosão sob fadiga, tensão cíclica,
A gente tem uma demora, digamos. A fratura ela é um pouco mais demorada, porque eu tenho um esforço, apesar de eu ter um esforço, eu tenho um esforço que exige menos da minha peça. Então, eu tenho aqui uma vida útil maior quando a gente trata de substituições estáticas, mas que ainda assim ocorre. Então, o tempo necessário para que ocorra a corrosão sob tensão, sob fratura, vai depender da tensão, se é estática, se é cíclica, igual eu acabei de falar. Do meio corrosivo, se é um meio muito corrosivo, se é um ambiente controlado e assim por diante. Da composição do material, se é um material que tem uma resistência, uma certa resistência à corrosão, se é um material mais propenso à corrosão, como ferro fundido, e assim por diante. E como formas de proteção, já comentadas e agora apresentadas de forma resumida, nós temos aí a visão do engenheiro, do projetista, do responsável do projeto, para entender o que pode ser feito para evitar ou para reduzir situações de corrosão, como já comentado, trocar o equipamento de lugar, trocar o material, fazer algum tipo de revestimento e assim por diante. Nós temos também uma questão de restrição de tensão. Então, será que a minha peça precisa ter essa caixa, minha prateleira, será que ela precisa ter essa caixa de ferramentas em cima dela? Será que a caixa de ferramentas não tem um outro lugar? Eu estou tirando uma tensão estática dela, estou reduzindo um fator de influência. Então, é entender aí se é possível restringir tensões e realizar realizar a questão aí, questões relacionadas a tratamentos térmicos, a revestimentos, para que a gente possa garantir uma maior vida útil das nossas peças e equipamentos. Eliminar meios que sejam propícios para corrosão, já comentado também, e utilização de aços inoxidáveis sempre que possível para obter aí melhores resultados frente à corrosão. Lembrando que nem sempre vai ser possível, aço inoxidável é mais caro. Eu mesmo, com elevadores, né, eu trabalhava com um ferro fundido revestido, porque era mais barato que comprar um aço inoxidável. Bom, pessoal, dessa forma eu finalizo aqui a nossa terceira aula. Um recadinho importante, semana que vem, aula de número 4, a gente vai ter a nossa primeira aula utilizando o SolidWorks. Então, se você quiser ver com o SolidWorks instalado, venha, vai ser bem legal para você acompanhar junto. Se você quiser só assistir, acompanhar o meu passo a passo, também está tudo certo. Se você quiser utilizar o SolidWorks online, a versão gratuita, também é possível. Se você quiser utilizar algum outro software que porventura você já tenha no seu computador, você já saiba usar, como o SolidEdge, como o Ansys, como o Inventor, fiquem à vontade. Todos esses softwares de modelagem apresentam aí as funções que a gente vai executar na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Boa semana.